Ei, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pode Pate. É lógico que pode, eu já te falei que aqui pode de tudo. E quem manda nesse programa é você. Fala pra mim aí nos comentários quem você quer ver aqui nesse programa. Com certeza eu vou trazer. Pode também me dar sugestão de algum assunto. Aproveita que você já está aí assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos e o mais importante, se inscrever no canal, ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Combinado? No Pode Pate de hoje nós vamos receber com muito carinho uma indicação de vocês. Eu falei que eu tô adorando essa participação de vocês, gente. Vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro. E na minha opinião, é uma das demonstrações, uma das maiores demonstrações de amor que uma mãe pode ter por um filho. Nós estamos falando da amamentação. E quem vai bater esse bate-papo legal com a gente é ela, enfermeira, neonatologista, consultora internacional de lactação. Com vocês, com muito carinho, Luana! Eu acertei, falei tudo certo? Acertou, certinho. Então tá bom. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é uma honra estar aqui e poder falar sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Muito, gostamos muito, né? Sim. Duas mães. Certo? Sim. Lu, antes da gente entrar no meio da amamentação e tudo, eu quero saber de você. Como que você escolheu a enfermagem? Por que escolheu a enfermagem? Por que foi por esse caminho? Conta pra gente te conhecer. Sim. Eu nunca tive dúvida sobre a enfermagem. Eu sempre, desde quando eu conheci essa profissão, ia aos hospitais, ficava observando. Eu falava, eu quero estar dentro desse, né? Quero estar dentro do hospital, quero estar dentro desse lugar. E aí eu não tive dúvida, fiz a faculdade. Depois, na faculdade, tive dúvida para qual caminho ir, né? E aí a neonatologia, que é trabalhar com prematurinho, me chamou. Comecei trabalhando com vacina. Primeiro, então, tinha muito contato com o bebê. E aí, comecei. E aí, a história da amamentação vem aí também, a partir daí. Entendi. Né? E agora vamos falar, já que você já falou a história da amamentação, vem a partir daí, vamos entrar na história da amamentação. Qual que, hoje, na sua opinião, é a maior dificuldade das mulheres assim que ganha o bebê? Eu acho que disparado, palpite. Porque todo mundo tem alguma coisa pra falar da amamentação alheia, sabe? Na minha época foi assim, no meu tempo isso funcionou. E num período que ela tá no pós-parto, que a gente tem aquele baby blues, aquela queda hormonal. Então a mulher tá um pouco fora do ar no pós-parto. Tem muita mudança acontecendo ao mesmo tempo. E aí chega um fala, chega o outro fala. E ela vê aquela névoa, não sabe qual caminho seguir. Tipo assim, desorienta mesmo, sabe? Por isso que eu acho que é importante a gente se preparar para viver essa nova fase. Porque quando você tá lá vivendo, se você não tem uma informação prévia de como que acontece, você fica muito perdida e muito vulnerável, né? A esses palpites, porque todo mundo quer ajudar. Claro que essa é a melhor das intenções, né? Mas atrapalha demais. Vem a avó, a tia, todo mundo fala, né? Todo mundo tem um palpite. Todo mundo tem um palpite. E muitas vezes vai nos atrapalhar, né? Porque assim, muita coisa que fazia, hoje já não faz mais, né? Então a história, põe compressa quente, passa pente, põe casca de banana, tipo assim, coisas que vão atrapalhar mesmo, sabe? Acontece da gente também se preparar para a amamentação antes do bebê nascer? Sim. Como que é essa preparação? Eu faço uma analogia com aprender a dirigir, sabe? Então, você faz as aulinhas teóricas, você até pega lá no volante para saber como que é a direção, para te dar um norte. Não quer dizer que na prática você não vai ter dificuldade, mas você já conhece mais ou menos ali como que funciona, sabe? Porque entender sobre como que funciona a produção do leite, porque aqui é uma fábrica. Então, como que essa fábrica que eu vou gerenciar, como que ela funciona? Então, a gente precisa saber. Porque depois, na prática, a gente pode ter desafio, só que se você já sabe,
tá mais fácil, você enxerga melhor os possíveis caminhos, sabe? Porque é isso também, não existe um caminho único para amamentar, né? Existem várias possibilidades. Mas a gente só aprende também na prática, Na né? prática, é. Mas como informação prévia, dá uma clareada no caminho. Entendi. Sabe? Você tira muitas pedras já e fica mais fortalecida também com relação aos palpites, né? Porque você tá informada e tal. Aí né? vem e você fala assim, mas eu já sei. Você fala, tá, né? Você fala, beleza, eu vou fazer, pra não ficar ouvindo muito, né? Quando a gente ganha o neném, e aí a enfermeira vem, né, aperta o bico do nosso peito e fala assim, vai descer o colostro. O que é esse colostro? Esse colostro é um leite, né? A primeira secreção que se forma desde o início da gestação. Lá no primeiro trimestre já começa a secretar esse leitinho, que é como se fosse uma vacina natural para o bebê, né? Ele é rico em anticorpos, então toda a memória imunológica da mãe é passado para o bebê através desse colostro, que a princípio ele é mais protetivo do que nutritivo. E em função disso, o bebezinho fica querendo mamar toda hora, no intervalo curtinho de tempo, e é muitas vezes aí que a amamentação já, se a pessoa não sabe que é essa a função do colostro, que ele é mais proteger, ela já começa a achar ali que não está sendo suficiente, que não está saindo, que tem pouca quantidade, só que ele é essa pouca quantidade justamente porque o estômago é pequenininho, porque ele não tem essa capacidade gástrica, porque a necessidade dele, logo após o nascimento, é proteção. Ele vem com uma reservinha. Então, isso faz diferença, sabe? A gente saber, porque senão qualquer choro do bebê você já vai ficar achando que é fome, você já quer alguma intervenção, né? Ou se alguém sugere pra você esse choro é fome, você também já cai na primeira armadilha. E se você tá informada, você fala, será? Né? Eu já sei que esse colostro é suficiente pra ele, então você consegue raciocinar um pouquinho. Muitas mães falam assim, eu tenho baixa produção de leite. Isso existe mesmo? Existe. Existe, mas o que mais existe é a falsa sensação, né? Ela achar que tem pouco leite. Porque o que acontece? Não ter leite pode ser uma condição de mulher que não desenvolveu a mama durante o período da adolescência, por questões hormonais. Então, a gente tem relação com síndrome do ovário policístico, por exemplo, ou uma coisa que a gente chama de hipoplasia mamária. Ela não tem muitas glândulas mamárias, e aí, essas são condições assim, essa hipoplasia é uma condição mais rara, tipo assim, 5% das mulheres. Então, ela tem uma mama diferente da outra, tem algumas características físicas bem sugestivas. Então, hoje, nesses 10 anos, eu acho que eu encontrei 3 pessoas com hipoplasia. E um monte achando que tem pouco leite. Aí, quando você vai ver, não é que tem pouco leite, é que ela acha que tem pouco leite. Entendi. Porque, assim, eu falo que amamentar é um ato de fé, né? Porque você não vê o leite saindo do peito e nem o estômago do bebê sendo preenchido, né? Então, você precisa conhecer o processo para identificando se a mamada está sendo efetiva, para distinguir se aquele choro é fome ou se aquele choro é saudade, enfim. Então, e muitas vezes o outro ponto que eu acho que é importante também salientar é que essa baixa produção do leite, ela pode ser adquirida. Como que a gente gera isso? Logo no início que a gente está amamentando, nessas primeiras 6 semanas, a fábrica de leite, ela não sabe exatamente qual que é a demanda dela, né? O quanto de leite que ela precisa produzir. Então, a princípio, vem aquela quantidade grande de leite, que o bebê nem dá conta de mamar tudo. Aí, passa alguns dias, essa produção se ajusta. Só que justamente nessa fase que a produção do leite está se ajustando, é quando a fábrica está tirando o molde. E é aí que a gente tem os maiores problemas com a amamentação, né? Então, tipo assim, de um peito ferido, de um bebê que não consegue pegar, e aí começam os palpites. Às vezes, a pessoa que está precisando de ajuda, ela demora muito para encontrar o caminho justamente nessa fase de que a fábrica tá tirando molde, e aí, tipo assim, passou essas 6 semanas, essa janela de oportunidade, a fábrica já moldou. Depois daí, pra gente conseguir retomar essa produção, fica difícil, sabe? Talvez a gente não chegue mais no 100%. Entendi. Então não pode esperar muito tempo. Não pode esperar muito tempo. Começou com um problema, tem que agir para a fábrica fazer esse ajuste de forma equilibrada à demanda do seu bebê, né? Então, a gente pode gerar essa baixa produção do leite por manejo errado. Você falou do peito ferir. Tem muitas mulheres que se queixam, né, do peito ferir. Tem uma até que me falou assim, nossa, Paty, eu dava mamar, era sangue e leite.
O que acontece pro peito ferir desse jeito? É um encaixe, né, da boca do bebê no peito. E assim, o bebê precisa ter uma abertura de boca maiorzinha, os lábios precisam estar assim bem posicionados, selando a mama, sabe? É uma biomecânica, uma engrenagem que tem por trás. Se o bebê não tá bem encaixadinho, ele faz uma pressão maior no bico, né? E ele precisa abocanhar a maior parte, pegando a areola e fazendo essa remoção de leite. Então, quando ele fica mais na superfície, aí ele pega biquinho, aí o biquinho machuca. E aí vem toda essa cascata que a gente estava conversando, porque daí ele machuca o peito, além de não machucar o peito, ele remove menos leite, né? É um bebê que sai do peito, mas não demonstra sinal de saciedade, querendo voltar pro peito, a mãe já não tá aguentando mais, porque o peito tá ferido. Aí a mãe tá chorando, o bebê tá chorando. Caos. Tá todo mundo chorando. E aí é nessa hora, vem um da chupeta, o outro não, vão fazer uma mamadeira, entendeu? Entendi. E tipo, às vezes um detalhe simples, um ajuste que a gente faça ali, ela vai conseguir amamentar, né, de forma mais confortável, porque isso é importante, precisa ser bom para as duas pessoas que estão envolvidas, né? Não adianta só, tipo assim, tá sendo bom pro bebê, né? Essa mulher tá dando peito com sangue, imagina a dor, né? E é legítimo a gente não querer sentir dor, né, Sim. para amamentar. Né? A gente Então, quer que seja um momento prazeroso, né? Todo mundo espera por esse momento. Sim. E uma coisa que eu acho que, assim, não é muito ao nosso favor, porque a gente vê as campanhas do Ministério da Saúde, por exemplo, a mulher já tá lá com um bebezinho de 3 meses de idade, ela tá toda produzida, Toda linda, plena, né? Amamentando. E aí, você vê aquilo, você fala, eu também quero, né? Aí chega a sua vez e fala, mas não é nada disso. Não. É caos, olheira sem dormir, preocupação, bebê chorando, a gente chorando. Você fala, e aí, né? É verdade. Então, a gente é, assim, iludida. A gente chega lá, mas não é assim. Tipo assim, ó, 90% das mulheres tem dificuldade para amamentar. Ou seja, não é instintivo. O bebê nasceu, coloca no peito, vai mamar, sabe? Não é por aí. Eu acho que os primeiros dias, eles são os piores, né? Que aí, você tá conhecendo o bebê tá te conhecendo, você tá socando o bico ali na boquinha dele ali, ele não sabe pegar, ou você não sabe se a pega tá certa ou tá errada. Você não sabe o que é pegar certa, né? né? Isso! Você não sabe o que é. Dá tudo ruim mesmo. Não, é caos. Se o peito feriu, Uhum. tem como amenizar essa dor? O povo fala muito do laser, né? Sim. Como que funciona esse laser? O laser, ele vai emitir uma luz, né, no peito, é um laser de baixa potência, e ele vai ajudar a reconstruir essa pele lesada, né? Ele ativa colágeno, ativa elastina, então a gente tem uma recuperação mais rápida, né? Mas tem gente que se agarra ao laser só, né? E, por exemplo, eu nem aplico só laser quando a pessoa me pede sem olhar a amamentação, sem olhar a dinâmica de como tá acontecendo, porque senão ela vai jogar dinheiro fora. Entendi. Entendeu? Ela vai aplicar o laser, beleza, vai ajudar a cicatrizar. Na próxima mamada, a causa continua lá, pega tá errada, vai machucar de novo. Eu falo que é enxugar gelo, sabe? Não adianta. Então, é preciso identificar. E o laser é um coadjuvante. O principal é o manejo, é o ajuste ali. Que são duas pessoas aprendendo, né? Então, é isso. Tem ajudante, mas... Existe leite fraco? Não. Eu sempre quis perguntar isso. Porque tem umas pessoas que falam assim pra mim, ai, Paty, eu acho que o meu leite é fraco, não alimenta muito bem meu neném. Eu falei, mas será que existe leite fraco? Não. A luta aqui pra tirar dúvida. Não existe leite fraco. Tava até conversando, né, com uma mãe hoje. Por exemplo, se a gente pegar uma mãe aquelas figuras que a gente vê, por exemplo, daquelas mães bem emagrecidas, só com um peitinho de nada ali pendurado, aqueles bebês mamando, em países, né, muito, muito pobres, assim, a gente vê, né, essa cena, não sei se você já viu essa cena clássica, né? Já. Então, olha só, se a gente comparar o leite como na África, né? Isso, na África. Se a gente comparar o leite dessa mãe com o seu leite que está amamentando, a composição é muito parecida. O leite dela não é mais fraco que o seu. O que acontece é que ela pode produzir menos porque falta suprimento para a fábrica. Ela está sem matéria-prima, ela não está... tá faltando especialmente para ela, né? Ela não está alimentando bem para essa fábrica produzir bem, né? Mas é diferente de que... Não quer dizer que se a pessoa comer mal, ela vai produzir um leite ruim. Não é sobre isso. É sobre faltar
é recurso básico para a fábrica poder funcionar. Deve faltar energia para essa fábrica funcionar, entendeu? Entendi. Mas o pouco que ela produz é sensacional, é o melhor alimento, com certeza. Quais que são os benefícios do aleitamento materno pro bebê? Para o bebê, são inúmeros. Primeira coisa, esses fatores imunológicos, né, que é passado da mãe para o bebê. Então, essa proteção, essa memória imunológica que o bebê ganha, isso a gente não consegue fazer de outra forma, a não ser através do leite, né? Se a gente olhar o leite no microscópio, ele é vivo, assim, ele é a coisa mais linda que tem, né? Ai, que legal! Maravilhoso! Adorei saber Sou disso. muito apaixonada pela composição, assim, do leite mesmo. E então, tem o fator imunológico, a gente tem o fator físico, né? A gente fala que a amamentação é o primeiro aparelho que o bebê utiliza, porque a maioria dos bebezinhos nascem com o queixinho um pouquinho mais para trás para facilitar, né, a passagem no canal vaginal na hora do nascimento. E quando ele vai mamar, que ele começa a fazer esse movimento, Vai é quando chegando pra frente. o queixinho vai chegando para frente, vai desenvolvendo. Então, o bebê, ele respira melhor, ele fala melhor, ele tem menos alergia, menos diarreia, né? Assim, o impacto da amamentação, né, em função dos benefícios para o bebê, ele é a nível, assim, de saúde pública, porque é um bebê que adoece menos, que vai menos ao pronto-socorro, gasta menos com remédio, verdade. sabe? O impacto é gigantesco. E esse bebê, assim, a gente tem até, né, foi publicado alguns anos atrás que até o QI é mais elevado do bebê que é amamentado, sabe? Então, e eu acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda. Acho que a gente está engatinhando sobre os benefícios do leite materno. Agora vamos inverter. Quais são os benefícios que o aleitamento materno traz para nós, Pra as mãe, mães? Uma coisa que a gente fica muito preocupado, especialmente quando a gente tá grávida, especialmente é o ganho de peso, né? E a amamentação, a fábrica, né, gasta muita energia para produzir leite. Então, quando a gente tá amamentando, a gente perde peso com muita facilidade. A gente só precisa ter cuidado, porque como a gente também vai sentir muita fome e sede, para não repor isso com alimentos que não são saudáveis, senão a gente engorda, senão as pessoas acabam achando que é mito, isso não é. Amamentar realmente gasta muita energia e favorece o retorno do peso antes da gestação, né? Diante da gestação. Não, isso é verdade, porque Né? em 8 dias, como é? Em 10 dias eu já tinha perdido 8 quilos. Aí, quando deu um mês, eu já tinha perdido 15. Mas agora eu tô voltando a engordar. E as quitandas? As quitandas! Mas eu acho... Aí eu fiquei pensando, na minha primeira gestação, eu voltei a engordar quando ele começou a introdução alimentar. Então, aí eu pensava assim, será que é porque agora ele tá mamando menos? E aí eu voltei a engordar? Ou é porque eu tô comendo mais? Aí a gente fica nessa dúvida, né? Se é alimentação ou... se é porque o bebê tá mamando menos. E pode ser as duas coisas, né? Vamos falar da introdução alimentar, já que eu já entrei nela beleza. aqui. Existe, não sei se é verdade, se é mentira, que a partir do momento que você entra na introdução alimentar, você tem que cortar a amamentação do neném? Não. Não. Porque, assim, a hora que introduz essa alimentação, até o nome, né? É uma introdução alimentar. Então, o bebê, ele começa a conhecer os alimentos, explorar. Porque pro bebê, pensa, é muita mudança. Até então, o bebê que só mama deitado, líquido, né? Ele começa a sentar, a sentir cheiro, textura, sabor, temperatura. Tipo assim, é um mundo novo. Então, deu 6 meses, ele não vai já começar a comer. Ele começa a conhecer, explorar, pegar na mão, põe na boca, devolve. Então, é uma... Faz as caretinhas, Faz as caretinhas, coisa mais linda. E você preparou, né, com o maior carinho, quando ele não come nada. Então, a gente tem até o período de 1 ano para ele começar a se alimentar bem. Aí, a partir de 1 aninho, que a gente espera que o bebê já esteja comendo a comidinha da família, aí a gente pode regular, a gente sai da livre demanda, sabe? Essa livre demanda, ela não precisa ser eterna. Então, o bebê, a gente passa a amamentar de forma mais controlada, né? Se for o desejo da mãe também. Se ela quiser dar o peito o dia inteiro, o peito é dela, ela dá, né? Eu continuei amamentando. Eu fui até 2,7. Aí depois eu engravidei. Aí existe esse fato também que o povo fala, né? De engravidar e você tá amamentando ao mesmo tempo. Aí tem que tirar, né? Um pouco. Na verdade, não. Se for o seu desejo, né?
estando grávida e seguir amamentando, tá tudo bem. Se não for uma gravidez de risco, não tem problema nenhum, né, pra ninguém. A questão é que é muita demanda, né? Então, por exemplo, o peito começa a ficar sensível, aí você tem que dar o peito tá sensível. O leite também diminui. O bebê pode começar a não gostar muito, às vezes morder, enfim, várias coisas podem acontecer. E se ele seguir amamentando, pensa, quando chegar o segundo, você vai ter 2 bebês, né, para amamentar. Como que é essa logística, sabe? Como que fica isso? Então, mas assim, não faz mal para ninguém. Existe algum alimento que ajuda na produção do leite? Olha, cientificamente não, mas anedoticamente sim, né? Então, assim, os grãos integrais, a aveia, canjica, né? A Ah, o famosa povo fala, canjica, o povo fala. canjicada. E eu vejo isso na prática, sabe? Então, pensa bem, sua mãe foi, preparou a canjica com todo amor, com todo carinho, você tomou acreditando que aquilo Vai funcionar. funciona. Então, eu acredito, assim, né, nesse efeito placebo, funciona, mas cientificamente, na verdade, também não tem muito estudo. Pode ser até que tenha, mas não é muito estudado, porque, na verdade, a amamentação não dá dinheiro, né? Então, a indústria, ela não investe, ela não financia Sim. esse tipo de estudo, sabe? Mas pode ser sim que tenha, mas cientificamente eu O povo tenho que fala falar de que cerveja não. preta. E a cevada, na verdade, a cevada é outro alimento. Sim. A gente tem estudos com vacas. Então, as vacas. Essa risada é muito boa, né? Porque eu pensei já, todo mundo vaca leiteira. Não, a Mas... fisiologia é muito parecida com a da vaca. Mesmo? Mesmo. No entanto, assim, se a vaca, depois que ela ganha lá o bezerrinho, se muita gente fica interferindo e ela fica brava, enfim, alguma coisa lá, ela pode parar de sair leite do peito dela, sabe? Que ela fica estressada e aí é quando a vaca começa a dar menos leite. Então, a vaca tem que ser tratada com muito carinho, com muito amor nesse início pra ela conseguir dar leite. Isso quem me conta são os pais, sabe? Que trabalham com gado, assim. E as mamães também, né? Tratado com muito amor, com muito Claro! carinho. Nossa! Pra gente produzir mais e mais leite. Essa rede de apoio, né? Sim. Então, a gente precisa dessa rede pra gente poder cuidar bem, né, do nosso bebê. Então, quem vem nos ajudar, eu acho que essa é uma coisa importante também, né? A gente pode direcionar como que a rede de apoio pode nos ajudar, né? Porque se a pessoa vem, ela só quer ficar falando na sua orelha e tem uma pia de louça cheia pra lavar, Vai lavar a louça. vai né? lavar louça, gente, vai né? lavar a louça, limpar a casa. Tirar o lixo, pôr os Isso. cachorros pra passear, né? Até ficar com o bebê um pouquinho, né? Pra Pra gente poder dormir tomar um mais. banho Ai. sem ouvir o choro no fundo, né? Então a gente pode direcionar, ó, de que forma que você me ajuda? Assim, assim, assim. Isso faz bastante diferença. E é um momento que muitas vezes a gente não consegue muito, né, se expressar. Então, Fica difícil. fica difícil. Por isso que é bom a gente fazer plano antes, sabe? Sim. Né? E alimentos que prejudicam, tem? Não. Essa é outra coisa, né? Que vai dar, tipo assim, cólica pro bebê, Sim, o povo né? fala, ó, não pode comer chocolate, não pode tomar refrigerante, não pode... Não Comer pode nada. feijão, Isso. né? Que vai dar gás. Então, o que a gente pensa? Não tem uma passagem direta que entrou aqui, já vai um canudinho direto e vai sair no leite pro bebê, sabe? Entendi. Né? Isso não existe. Então, a mãe pode comer o que ela tiver vontade. Os alimentos que a gente sabe que pode fermentar mais, que te deixa desconfortável, talvez modere só. Mas por você, né? Não por ele. Então, a gente vai muito assim da observação. Eu comi tal alimento um dia e o meu bebê ficou desconfortável. Será que foi só uma coincidência? Ou foi porque eu comi tal coisa? Entendi, né? começou a observar. Começa a observar, porque às vezes é um dia ruim, né? Foi apenas uma coincidência. Então pode comer chocolate. Pode comer chocolate, pode comer lanche, pode tomar refri. O negócio é não exagerar no que não é Entendi. saudável. Tipo assim, para dar uma cólica no bebê, a gente precisa de 400 gramas de chocolate no dia. Nem na TPM Brava a gente não come Não, tudo isso, é. sabe? É muita coisa. O café, por exemplo, a gente tem restrição. Então, 3 xícaras ao dia, porque ele é estimulante, né? A mesma substância que tem no café, tem no chocolate de deixar o bebê mais estimulado, então mais irritado. Então, a gente evita, mas não que não pode. Então, restrição não tem.
a não ser que o bebê seja alérgico. E uma coisa que é mais comum é a alergia à proteína do leite da vaca, que é a PLV. Então, a mãe que consome leite de vaca e o bebê é alérgico, esse bebê ele começa a ter sintomas gástricos, ficar com a barriguinha inchada, ter muito vômito, é um bebê que chora muito, o cocô dele é diferente. E aí, quando a gente vai investigar, muitas vezes a causa tá aí. Aí, se for diagnosticada a PLV mesmo, aí sim, tem que restringir 100% a alimentação da mãe, que é uma luta também, né? Mas aí ela segue amamentando. E esse diagnóstico, às vezes, ele vem já no início, nos primeiros dias. Sim, pode ser ou não, porque depende de quando o bebê vai se sensibilizar e começar a ter esses sintomas, né? Mas tem bebê que logo nos primeiros dias pode ter sangue nas fezes também. Nossa. É. Já que a gente tá falando de alimentação, e a bebida alcoólica? Aqui é um assunto super velado, né? Que a gente acha que virou mãe Isso. e virou santa, né? E não pode, a gente continua tendo as vontades que a gente tinha, né? Mas não pode, né? Pode. Pode. Pode e... Mas, claro, né? Em quais situações? Por exemplo, logo num pós-parto, que você acabou de ganhar bebê, que seu bebê enlouquecidamente, livre demanda. Primeiro que a gente não tem nem vontade, né? verdade. Se você tomar um gole, você capota, porque você tá com a privação de sono. E você não pode capotar, Você né? não pode capotar, você tem que estar alerta, né? Verdade. Então, é um período que a gente nem pensa. Mas depois, quando o bebê começa a regular mais as mamadas, tipo assim, depois de 2, 3 meses, se a mãe quiser tomar, tipo assim, uma tacinha de vinho, uma latinha de cerveja, tá tudo bem, né? Porque, assim, vai ser uma quantidade que é aceitável, uma quantidade pequena. Agora, outra situação, eu vou para uma formatura, eu vou passar a noite bebendo, como que eu faço? Então, nessa situação, a gente, como é algo programado, né, a gente se planeja. Então, talvez você já tire antes para deixar para o seu bebê, né, para ele mamar o período que você estiver fora, e talvez algum leitinho até para quando você chegar, né? Porque vai ter álcool ali nessa corrente sanguínea. Então, tipo assim, enquanto tiver álcool na corrente sanguínea, no momento, até o momento que você estiver se sentindo embriagada, se você amamenta nesse momento, é a hora que o álcool tá ativo na corrente sanguínea e que o bebê vai receber essa quantidade de álcool. Entendi. Entendeu? Então, agora, por exemplo, você bebeu na formatura e você só vai ver o seu bebê depois do almoço. Você precisa descartar aquele leite e jogar? Não, não precisa, porque ele não está mais ali. O álcool já foi embora. Evaporou, isso aí. E isso também é importante pensar. Por exemplo, você quer tomar mesmo que seja uma tacinha, é importante não tá com a barriga vazia, por exemplo, estômago vazio, Sim. né? Porque a gente toma uma tacinha de vinho com estômago vazio, já dá um sobe, grau, sim. né? Então, a gente pensa nisso. Depois que tomou, exemplo, uma latinha. Tem que esperar um período pra amamentar? Tipo assim, vou esperar 1 hora pra dar uma mamar. Não precisa. Se for essa quantidade pequena, é aceitável. Entendeu? Legal, viu, gente? Não que eu vou voltar a beber. Mas fica a dica que pode, né, amor? Pode. O exagero que não pode, né? E quando a gente pensar em exagerar, por exemplo, eu quero tomar mais de uma. O que você faz aí? Você espera 2 horas, esteja com... Vai bebendo e comendo junto, para que essa absorção, né, não seja tão abrupta. E aí espera 2 horas e tá tudo certo. Quando o bebê começa a gorfar, significa que ele mamou demais? Nem sempre. É? Ai, me conta, me explica. Olha só, essa válvula aqui do bebê, ela é imatura, né? Então, às vezes acontece esse retorno gástrico, não porque ele mamou muito, mas porque a válvula é imatura e devolveu o conteúdo, sabe? Não quer dizer que ele tenha mamado demais. Pode ser? Às vezes pode ser, mas nem sempre. Então, por isso que depois que o bebê mama, a gente sugere ficar um pouquinho em pezinho com o bebê para esse leitinho acomodar no estômago. Que é o arrotar. O arrotar, na verdade, é até outra coisa. Sabe por quê? O objetivo da gente manter o bebezinho nessa posição, mais inclinadinha, é justamente isso, para o leitinho acomodar e não retornar em função da imaturidade da válvula, né? Nessa, pode ser que o arroto aconteça ou não. Por quê? Quando o bebê mama no peito com essa pega bem vedadinha, a gente não espera que ele engula ar.
Porque o arroto nada mais é do que o ar que foi deglutido durante a mamada, sabe? E, tipo assim, não é garantia de que se o bebê arrotar, que ele não vai gorfar. Ele pode golfar, sabe? Do mesmo jeito. Entendi. Então, não Não é tem nada a ver garantia. uma coisa com a outra. Não, tem bebê que vai e tem bebê que, tipo assim, às vezes no primeiro minuto você coloca ele em pé, ele dá um arrotinho e depois ainda ele golfa, ele devolve o leitinho. E ele tinha arrotado, sabe? Eu acho lindo o bebê arrotar. É, Então significa que entrou ar. entrou ar. Ah, então eu tô até isso. errada. Olha, É. você vê, gente, E que olha legal. só outra coisa, eu não sei, seu bebê tá com 4 já? 4. 4? 4 meses. Talvez nessa fase comece a ter mais episódios, porque é uma fase que ele não dá conta ainda de ficar com o tronco completamente sustentado, né, ereto, mas ele quer ficar, ele faz muita força e aí Sim. devolve. Aí, tipo assim, tava vindo bem, já não tava mais quase tendo episódio, aí agora é uma fase que pode começar a ter mais, em função dele querer ficar com essa postura e essa válvula, não, tá completamente madura ainda, então pode acontecer. Olha, é verdade E, mesmo. tipo assim, não é doença, não é nada, é fisiologia, tá funcionando tudo bem. A gente foi numa festa, aí você contou, agora vamos contar a história. A gente foi numa festa no final de semana, e aí ela tinha acabado de mamar, e eu falei, gente, tem que pôr ela pra rotar. E aí tá lá, né? Aí eu falei assim, dá pra mãe. Aí a mãe pegou, e a mãe tá lá, né, tal. Aí eu acho que meu pai foi colocar ela sentadinha, aí ela fez assim, né? E de repente, minha filha, mas veio com tudo. O leite, tudo na minha mãe, assim. Aí eu... Bem na festa, né? Bem na festa. Então é isso. Às vezes é porque isso. fica tentando firmar o tronco, a cabecinha, né? Isso, faz muita força, né? E acaba voltando. Então, assim, o bebê que regurgita e depois de regurgitar ele fica feliz, assim, não é motivo de preocupação, porque esse também, né? Assim, muitas mães se preocupam que tá regurgitando muito, mas o bebê às vezes acaba de regurgitar e tá sorrindo, sabe? é E é o bebê feliz, é isso aí. Tá amadurecendo o sistema, né? Como que é pra você quando você chega na casa da cliente, assim? Conta pra mim, quando você chega a primeira vez, pra você receber ela, assim, você fala, ai, como que é esse processo? Ó, já tem quase 10 anos, né, que eu trabalho com amamentação, trabalhando com essa visita domiciliar. E toda vez eu sei que eu tô entrando num terreno, assim, num solo que é muito sagrado, sabe? Que eu sei que eu vou encontrar uma mulher despida, tanto fisicamente quanto internamente, assim, que tá completamente vulnerável, né, em função desse pós-parto. Então, assim, geralmente que eu encontro é um ambiente caótico, tipo assim, de estar todo mundo um pouco perdido, sem saber o que fazer, todo mundo preocupado. Eu chego logo após a alta, então há uma preocupação, olha, a casa tá bagunçada, a gente não fez nada. E eu falo, essa é a casa do puerpério, é assim que é mesmo, sabe? E eu acho isso um ponto positivo, porque se aquela casa tá limpa, em ordem, eu falo, tem coisa errada aqui, tá deixando a desejar pra algum lugar, né? Que não seja pro bebê. Então, assim, é esse ambiente mais tenso, sabe? De preocupação, de medo, de muito choro. Eu sou uma apaixonada pelo puerpério. Eu acho que é especialmente nessa parte que eu me conecto com as mulheres, sabe? É dessa vulnerabilidade do puerpério. Você já chegou a chorar? Já! Com alguma mãe? Já, eu choro pra caramba. Choro, eu não aguento. A gente tá muito ali de alma pra alma, sabe? Aí você fala, calma. E abraço, e tá tudo certo. Eu falo, vamos chorar. Ninguém engole o choro. A gente já engoliu muito choro nessa vida, né? É verdade. Antes era assim. Então... Teve uma pessoa que contratou o seu serviço e falou pra mim, Paty, eu me senti tão acolhida, mas tão acolhida naquele momento, que aquilo que tava difícil tava parecendo super fácil. Oh, que bem. Aí eu falei, vou contar pra ela. Aqui, isso é bom demais. Você tem 2 filhos? Sim. É Guilherme e... Gustavo. Você teve dificuldade na amamentação deles? Tive. Quando eu tive, né, meu primeiro filho, eu tinha acabado de fazer a faculdade de enfermagem. Aproveito para dizer que a gente sai muito crua, né? E as pessoas têm uma falsa ideia de achar só porque é profissional da saúde, sabe. Sim. Não sabe, ainda mais quando é o seu, né? Então, assim, eu só sabia que a recomendação era que tinha que ser exclusiva até o 6º mês.
e tinha que dar o peito. Então, pra mim, tipo assim, não tinha outra opção, era isso. Então, foi sofrido, doeu, machucou. Eu passava tudo que as pessoas falavam que era bom, sabe? Se falasse que passar cocô de galinha é bom, acho que eu ia passar de desespero, né? Aham. Fiz um monte de coisa que hoje eu sei que não deveria, né? Mas a parte que mais me pegou não foi a amamentação, foi o puerpério. Eu vivi o puerpério sem saber que existia nome pra aquilo tudo que eu tava sentindo, sabe? O choro, a O angústia. choro, olhar pro bebê assim, ao mesmo tempo que você tá feliz com aquela situação, que você tá grata, tá tudo certo, você fala, gente, aquele vazio, aquela vontade de chorar, tem hora que você pensa, o que que eu fiz da minha vida? Cadê? Né? É muita ambivalência, assim, de sentimento, né? Angústia. Angústia, você chora, você não sabe nomear. Então, tem sentimento novo, sensação nova, assim, emoção que você não sabe nomear. E gente querendo ir na sua casa, aquelas visitas que chega e não vai embora. Ai, gente, Deus me livre. Ah, não, visita credo. eterna, eu já falei isso no meu Ai, isso é Instagram. péssimo. Visita eterna não, gente, aquele povo que vai e não vai embora. É pra você chegar, ver o bebê, ai, tá vendo, que lindo, tchau. Né? E se puder no primeiro mês, não vá. Não vai. Só vai quem é muito de casa e pra ajudar, pra lavar a louça, pra fazer aquilo Isso. que a gente já conversou. Porque espere, gente. A mulher, às vezes, ela não tá conseguindo pôr roupa, ela tá com os peitos de fora, igual índia, assim, dentro de casa, sabe? Toda descabelada. Descabelada. Só de pijama. Às vezes deu meio-dia, ela não escovou dente. É verdade. Sabe? Então, assim, aí ela tem que se arrumar, tem que conseguir vestir roupa, porque fulano vai chegar e fulano vai embora, ainda você tem que pensar em café, ainda coisa pra essa pessoa comer e você tá com fome. Ah, não. Aí eu recebi uma visita que falou, você não vai servir um cafezinho, não? Aí eu falei, se o marido quiser fazer, né? Mas eu não. O povo muito sem noção, né? Tem gente sem noção. E assim, eu noto, especialmente aqui, né, assim, por ser interior, é como se fosse uma desfeita quando as famílias se posicionam falando, nós vamos aguardar pra ver um pouquinho o bebê, sabe? Tipo assim, não entendem. Fica sendo como desfeita, né? Então, acho que também isso cada vez está sendo mais divulgado, que é importante esperar mesmo, né? Pra família, porque tá todo mundo em adaptação, né? Mesmo que o casal ali já, né? A família já tá há anos convivendo junto, quando chega um bebê, mudou a configuração. Como é que a gente vai funcionar, né? Nessa nova configuração? Então, é hard, não é? Ué. Aqui, antes da gente começar, a gente tava batendo um papo sobre a romantização da maternidade, né? Muita gente romantiza, tipo, ai, que lindo que é ser mãe. E não é assim, né? Ai, não é. E eu acho que assim, ó, nos tempos de hoje, com as redes sociais, eu acho muito difícil maternar. Porque é como se existisse alguma caixinha específica que a gente precisa se enquadrar. E quando você vai vendo que nenhuma você se enquadra, você acha que você é errada, que você não tá certa, que você não tá fazendo mal pro seu bebê, né? Que você tá fazendo alguma coisa de errado pra ele. Então, assim, eu acho que se eu fosse maternar hoje, com esse, né, Instagram e redes sociais, tudo, eu acho que eu iria passar mal, assim, sabe? Porque eu fui muito pega nisso, em achar que tinha uma fórmula mágica, né, pra criar. E essa questão da romantização com as redes sociais, a gente tem apenas recortes. A gente tem um bebê limpinho, trocadinho, cheirosinho, que não chora, que não acorda à noite. A mãe maravilhosa, a mãe passeando né? no carrinho ali, minha tarde com o bebê. Ela já voltou a fazer atividade física, ela já voltou pro corpo, e você lá, deu meio-dia, não escovou o dente, sabe? Então, assim, a gente é muito iludida, sabe? Então, nos assuntos que eu abordo durante a gestação, eu tento trazer um pouco, assim, de qual que é a vida real mesmo, qual que é a realidade com o bebê, quem que é o nosso bebê, não é um bebê igual de novela, que se dá mamar e ele vai dormir, ele vai acordar e trocar, não, a gente tem um bebê que chora, que ele não se comunica, ele só se comunica através do choro, daí nem todo choro é fome, que aos poucos a gente vai conhecendo, entendendo, né, o que quer dizer, então sair um pouco dessa idealização, né? E a amamentação por si também é muito romantizada, que vai colocar o bebê no peito, vai mamar e você começa a viver aquele caos. Porque, assim, a gente, assim, eu especialmente trabalho com problemas de amamentação, né? Então, é bebê que não pega o peito, é peito ferido, é mãe que às vezes não pode amamentar por algum, né, motivo específico. Então, tem tanto cenário e ela só foi configurada para viver aquela configuração 100% ali, redondinha de amamentação. Tem o peito empedrado. Tem o peito empedrado. O que faz? Nossa,
a gente faz massagem. Uhum. Porque assim, pensa, aqui, ó, tipo, é a areola. O bebê precisa conseguir abocanhar a maior parte e esse peito precisa estar macio. Essa areola precisa estar macia. Na descida do leite, quando fica empedrado, fica rígido, duro. Aí o bebê vem pegar e não dá. Igual ele tentar beliscar a parede, que não consegue pegar. É quando muitas vezes ele consegue pegar só o biquinho, Sim, né? aí dói. Aí dói. Aí a gente precisa massagear bem essa região para voltar a dar essa flexibilidade para ele conseguir abocanhar a maior parte. Aí é nessa que entra, as pessoas vão passar pente, vão tomar banho de água quente, não O povo é? fala, né, que não pode banho com água quente, né? É, porque nessa fase de descida do leite, o quente, ele vai fazer uma vasodilatação ali, vai circular mais sangue ali e há uma tendência a Aumentar. aumentar, a estimular mais. Então a gente, tipo assim, deixa só cair a aguinha quente nas costas, mais morninha Taca água aqui. fria. É, mas por exemplo, no inverno não dá, não dá, né? Mas, tipo assim, você não vai ficar lá exposta lá, porque a gente fala, vai no chuveiro quente, fica fazendo massagem. Realmente ajuda a drenar o leite? Ajuda. Só que um efeito rebote é chegar mais leite. Aí como que você lida com isso, né? Então hoje a gente faz compressa fria. Porque entendi. tá acontecendo nas mamas um processo inflamatório com a descida do leite, sabe? Então a mama fica mais quente, mais pesada. Então o frio traz essa ação anti-inflamatória local. Tudo Deixa eu de tirar bom. uma dúvida. Claro. Quando você vai ganhar neném, muita gente fala que se você expor as mamas no sol, fortalece pra não machucar. Eu fiz isso na primeira gestação, de tanto povo falar, mas isso é mito ou verdade? É mito. É mito? É. Eu ficar morrendo de medo de algum vizinho me ver com as pagando tetas lá de peitinho, né? fora. Oh, meu Deus. É mito. É mito? É mito, porque olha só, a gente já sabe que a causa da ferida, né, do machucado no peito, tá relacionado com o encaixe, quando o encaixe não tem profundidade. Então, a mulher pode tomar todo o sol que ela puder na gestação. Se na primeira pegadinha o bebê não encaixar bem, pode machucar? Pode. Entendi. Então, não tem sentido, assim, E mesmo, essas sabe? pomadas que as pessoas passam, elas ajudam mesmo, de verdade? Hoje a gente tem algumas pomadinhas específicas, sabe? As que mais a gente vê sendo prescritas, geralmente nas maternidades, que é a lanolina, ela não é uma pomada cicatrizante, ela é hidratante. E quem faz essa função muito bem é o próprio colostro. Então, uma dica que eu dou pra mãe que tá começando a amamentar, a hora que o bebezinho parar de mamar, tira um pouquinho do colostro, passa ali no mamilo, deixa secar, que esse é o melhor remedinho que existe. Não tem pomada igual, sabe? Ah, entendi. A melhor pomada é o colostrinho que seca ali no peito, Olha sabe? que legal, adorei essa dica. É, porque essa lanolina, ela é mais hidratante. E dependendo da quantidade que se usa, e aí no desespero a gente faz o quê? A gente taca muito. Muito! Aí o bebê vem mamar e Escorrega. porque aquilo lá é um sebinho, né? Então, assim, quando tem alguma ferida que precisa de cicatrização, a sugestão é uma outra pomadinha que é cicatrizante, que geralmente, né, a gente não encontra aqui, né, tipo em lojas, é uma pomadinha importada e tal, cara pra caramba. Então, o ideal é a gente evitar precisar dessas coisas, né, cuidar da pega. Você falou de atividade física aí, uma hora que você tá falando. Atividade física diminui, atrapalha essa produção do leite ou não? Não. Tem um mito também com relação a isso, que muda o saborzinho do Sim. leite pro bebê, né? Então, pra gente conseguir, tipo assim, ter algum efeito, a mãe precisa ter atividade física muito intensa, assim, muito hard. Tipo assim, um crossfit, é uma pessoa que seja muito ativa, sabe? Aí a gente pode ter algum impacto, mas a atividade física habitual, tipo assim, de fazer academia, de fazer uma corrida, não só traz benefício, ela vai se sentir mais disposta para amamentar, pode se exercitar à vontade. Chupeta. Chegou a treta. É aconselhável ou não? Não. Especialmente nesses primeiros dias. Porque a chupeta, ela faz exatamente ao contrário do que a gente precisa com a amamentação. Então, assim, o bebê, pra mamar no peito, ele coloca a língua, ele abre a boca, coloca a língua pra frente e pra trás. Ele faz assim, ó, uma onda pra ele remover o leitinho do peito. A chupeta faz o quê? Põe a língua pra trás e pra baixo. É exatamente ao contrário. Esse bebê, ele pode ter uma abertura de boca menor. E na amamentação, a gente quer um bocão. E aí, o bebê, ele vai
entendendo como é que funciona a chupeta, sabe? E ele vai gravando isso no cérebro, porque é isso. O bebê, ele não vem sabendo mamar. Ele tem o reflexo da sucção, mas o ordenhar peito é aprendizado. E aí, se ele conhece um outro tipo de bico, no momento que ele tá aprendendo, ele começa, ué, mas uma hora assim, outra hora assim. Ele vai ficando confuso. E a chupeta é danada, sabe? Porque ela é sorrateira. Não é que você deu uma vez a chupeta e o bebê vai desmamar. Não. À medida que o bebê vai conhecendo, se aprimorando em chupar chupeta, é quando começa a dificuldade com o peito, sabe? Então, às vezes, 1 mês, depois, 2. Isso é muito individual. A resposta de cada bebê é muito individual, mas o fato é que ela colabora para o desmame precoce, por atrapalhar nessa sucção do bebê. Olha, adorei. Gente, mamães, não deem chupeta, tá? Joga fora. E Né? eu penso assim, né? Porque cada um sabe aonde que o calo aperta, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem gente que não tem rede de apoio, que tá maternando aí sozinha. Aí joga chupeta. Joga chupeta, porque assim, é o que ela tem no momento, né? Então, assim, eu penso que quando a gente quer utilizar alguma coisa que a gente sabe que vai contra a amamentação e a gente quer amamentar, é saber quais são os sinais de alerta. Se, tipo assim, eu preciso da chupeta nesse momento porque eu não tenho recurso, eu sei o risco que eu tô correndo. Se é uma decisão informada, tem todo o meu apoio, sabe por quê? Eu fico muito triste quando a pessoa vai num profissional e fala, não, pode dar chupeta que não corre risco nenhum. Ela tá sendo enganada, né? Agora, se ela sabe que ela tá dando a chupeta e que ela tá correndo risco, então, assim, quais são os sinais de alerta? O bebê pode ficar muito sonolento no peito, ele pode começar a recusar a mama, ele pode mamar muito rapidinho ou começar a morder o peito. Você vai notar que alguma coisa ali começa a acontecer. Pronto, já liga o sinal de alerta e já tenta reduzir, porque daí dá pra pensar em usar em momentos bem pontuais, por exemplo, sabe? O fato é que a pessoa ali que decide, mas ela precisa saber o que ela tá escolhendo, sabe? Eu sou a favor da pessoa saber o que ela tá escolhendo e o mesmo serve pra mamadeira, né? Já ia te perguntar agora, mamadeira, se tem confusão de bico. Tem confusão de bico por causa dessa questão da chupeta, né? Igual da questão da chupeta. E tem a confusão de fluxo. Porque, assim, no peito, a saída do leite tem um fluxo intermitente. Ora sai um jato forte, fraco. Na mamadeira é um fluxo contínuo. Então, pensa, com certeza o bebê vai escolher o mais fácil. Se o movimento que o bebê faz na mamadeira é menos complexo, né? É mais simples do que no peito. Ele só abre e fecha assim, ó. O leite já sai e aquele tanto. Quando ele vai mamar no peito, ó, precisa se exercitar, trabalhar a musculatura facial. E esse leite é ejetado de forma intermitente. Então, ele fala, aquele lá é mais fácil. E não é que ele recusa a mãe, recusa o peito, né? Ele recusa o peito por escolher o que é mais fácil, né? Se você for sair, deixar o bebê com alguém e tirar o leite, o que você aconselha? Dar num copinho, dar numa colher? O que você aconselha? A gente pensaria em esses apetrechos, né, que não colocam a amamentação tanto em risco. Então, dá para ser aquele copinho de cachaçinha, pequenininho, colher dosadora. E uma coisa que é legal fazer é treinar o bebê, sabe? Então, por exemplo, passou aquela fase difícil da amamentação lá do primeiro mês. Lá no segundo mês, às vezes, tirar um pouquinho do leite e fazer um teste, como ensinar ele a tomar, porque numa situação, né, de urgência ali, a gente tem um recurso, né, uma carta na manga para utilizar. Então, pensaria nesses acessórios. O último recurso é a mamadeira, porque afinal de contas, ficar sem mamar não pode, Sim. né? Mas a gente tenta proteger a amamentação com esses acessórios, sim. O copinho geralmente é o primeiro. Como diferenciar se o bebê tá mamando ou se ele tá usando o bico do peito como chupeta? Nossa, ótima essa pergunta, Paty. Porque o bebê, ele faz isso, sabe? Então, tipo assim, a amamentação, ela é composta pela sucção nutritiva, que é essa que ele suga e engole, e eu falo que esse é o prato principal, né? E ele finaliza com essa sucção não nutritiva, que é o chupeitar, que é a sobremesinha da mamada. Então, tanto a nutritiva quanto a não nutritiva, ela tem a sua função, porque uma é para nutrir, saciar a fome, a outra é para relaxar, para adormecer, entendeu? Ah, entendi. Agora, o que a gente não pode ter é um bebê que só fica lá nessa sucção não nutritiva e não mama com eficiência, que é um bebê que não vai ganhar peso. Então, às vezes é um bebê que precisa de ajuda, que tá com algum problema, entendeu? Mas a amamentação é composta. E olha só, bate com o que a gente estava falando. Essa necessidade de sucção do bebê, ela é satisfeita com o bebê no peito, sabe? Ele fica saciado justamente porque ele suga no peito. Então, os bebês que são amamentados, eles conseguem passar
né, por essa fase sem chupar chupeta, quando é permitido a ele ter essa necessidade suprida no peito. Tem que esperar o bebê chorar pra mamar? Não, não. Ótima também, Paty. Sabe por quê? O choro é o sinal tardio da fome, já. É quando ele já tá desesperado. E se a gente observar, o bebê ele começa dando os primeiros sinais. Então, ele vira a cabecinha pro lado, ele começa Isso! abrir a boquinha. Aí, o segundo sinal, ele já tenta levar a mãozinha na boca. Aí, ele fala, ninguém tá me entendendo aqui? Então, eu vou chorar. Vou chorar. Só que nessa que ele chora, pensa, pra gente começar aquela questão de pegue, posicionamento... Ele tá nervoso. Ele tá nervoso, parece que tem 5 braços ali, enfim, você não consegue dar conta, sabe? Então, pegar ele calminho pra iniciar é o melhor momento. Não esperar esgoelar, né? Não. E existe um peito que o bebê tem preferência? Tem. Tem mesmo? Tem. A confusão de bicos, olha só, ela pode acontecer até mesmo entre, né, o peito da mesma pessoa. Se a mulher tem um bico maior ou menor, né, em um dos lados, às vezes o bebê ele pode preferir aquele, porque ele encaixa melhor, ou porque sai mais leite daquela mama, e geralmente a gente produz mais leite em um peito do que no outro. E os bebês são muito espertos, eles vão preferir o que tá mais fácil, o que sai mais. Então, acontece. Entendi. Agora, tem a questão patológica disso. Tem bebê que não mama o outro peito porque ele não consegue, porque ele tem dorzinha no pescoço. Tem bebê que tem torcicolinho congênito, sabe? Então, o ideal é sempre a gente avaliar o porquê, né? O que acontece ali. Se você for olhar, tem muita coisa, né? Nossa, tem. O posicionamento é só a Sim. pontinha do iceberg, sabe? Assim, tem muita coisa. Para a amamentação acontecer, é uma grande engrenagem que precisa estar funcionando por trás, né? Tanto físico, emocional, anatômico, né? Tem muita coisa. Às vezes tem muito engasgo também, né? Porque o jato é muito forte. E o bebê, especialmente nos primeiros 15 dias, ele tá aprendendo a lidar. Lembra, tipo assim, na barriga ele é estagiário, ele sabe sugar, ele engole o líquido amniótico, mas a hora que ele vem se profissionalizar mesmo aqui, Adorei isso. fora do útero, ele fica um pouco descoordenado. Então, ele vai amadurecendo e conseguindo coordenar essa respiração, né? Respiração, deglutição, sucção. Vai conseguindo. Aí, a gente espera que depois desses 15 dias, mais ou menos, que ele comece a lidar melhor. E aí, outro ponto. Se passou esse tempo, o bebê é um bebê que tá engasgando muito, a gente precisa investigar o quê? É muito leite ou é dificuldade dele em lidar? Avaliar aonde que tá a questão. É na mãe ou no bebê? Porque é esperado que ele consiga mamar de forma confortável, tranquila no peito. Porque Sim. é um momento de relaxamento, é um momento de uma refeição, é sagrado, né? Agora a gente tá entrando na época do frio. Uhum. E aí acontece, às vezes, do bebê ficar com congestão nasal. Uhum. Tem alguma ligação dessa congestão nasal com a amamentação, a lavagem nasal? Tem. Um bebê que tá com o narizinho mais congestionado, ele não vai mamar direito. Porque, pensa, quando a boquinha dele tá lá ocupada, ele tá respirando completamente pelo nariz, né? E aí, se ele não tá respirando pelo nariz, é um bebê que vai soltar muito o peito pra respirar. Então, a gente, mesmo sem estar nessa época, né, o ideal é a gente sempre usar o sorinho, né, no narizinho do bebê para manter essa via aérea bem úmida, para que essas melequinhas, elas não fiquem durinhas e impedindo a passagem do ar para ele, que é difícil de limpar, né? Então, se a gente mantém essa via aérea sempre limpinha, né, úmida, essa melequinha sai no cocô e ele não fica com o narizinho obstruído e mama bem. Às vezes, um motivo simples de um bebê não mamar bem é uma meleca de nariz. Olha, Que tá- então tem que Aham. fazer a lavagem nasal. É, Que às vezes as mães têm medo, né? tem medo. De fazer a lavagem nasal. Sim. Um dia eu coloquei lá no Instagram, eu tô fazendo lavagem nasal das crianças. Aí, um monte de gente, com quantos ml você faz? Você não tem medo da criança engasgar? Falei, não, gente, a gente tem tanto medo desde que a gente fica grávida, né? Tem que E fazer. a gente vai pegando a prática, né? Sim. E para quem tem muito medo, porque tem pessoas, né, que têm muito medo e não querem, né, investir nisso, tem o soro que ele vem num dispositivo de jatinho. Então ele sai uma chuvinha dentro do narizinho do bebê e aí é super possível, né? Quem não quiser, mas não deixar de fazer, né? Eu prefiro que utilize o sorinho dessa forma do que deixar de usar. Eu fiquei com uma dúvida lá no início, quando a gente estava falando do início da amamentação. Muitas mulheres fazem aquela rosquinha. Uhum. Essa rosquinha é segura?
O objetivo dela é para que o bico do peito não encoste no sutiã. Porque nesses primeiros dias, mesmo quando dá tudo certo, o peito pode ficar sensível, Sim. ficar, né, doloridinho. Aí a hora que encosta o sutiã ainda gruda. Aí você vai tirar... Ai, aí a gente vê estrela. Então, a rosquinha é pra ela funcionar como uma barreira pra não deixar o sutiã encostar, entendeu? Então, ela funciona. E é isso que a gente recomenda, porque mais antigamente tinha umas conchas rígidas. Aí, a concha foi substituída pela rosquinha, que a gente faz de fraldinha. Isso, a gente faz de fraldinha. Então, é seguro, pode fazer, segura. que é muito bom, vale a pena. Sim, ainda mais se tiver com essa sensibilidade, vale a pena. Lu, quais são as dicas que você deixa hoje, agora, para as mamães que estão em casa, as gravidinhas, que vão ter o bebê ainda, as que já começaram agora, nos primeiros dias de amamentação, estão sofrendo? Quais dicas que você dá aí para as mamães? Eu pensaria que para quem tá gestante, estuda mesmo, assim, sobre amamentação, procura em fonte segura, porque na internet a gente tem milhares de informações desconectadas. Então, encontrar fonte segura para entender como é que funciona o processo, não romantizar, saber que pode ter dificuldade, né? Mas saber também que tudo passa. Para quem está enfrentando dificuldade nesse momento, não hesita em procurar ajuda, sabe? Assim, infelizmente aqui a gente não tem um banco de leite, porque eu sei também que não são todas as pessoas que têm acesso, né, para contratar uma consultora de amamentação. E meu sonho aqui é que a gente conseguisse reativar esse banco de leite. A gente está até se movimentando para isso, sabe? Se Deus quiser, uma hora vai dar certo. Então, procurar ajuda, né? Porque essa pessoa pode estar em qualquer lugar. Aqui não tem banco de leite, mas, né, em outras cidades tem. Então, procurar algum profissional da área que possa te ajudar, porque a gente tem essa janela de oportunidade da amamentação, então, para não perder, o quanto antes buscar ajuda, melhor. E sobre a maternidade, eu diria que você vai encontrar a sua melhor forma de maternar, sabe? Você, seu bebê e sua família vão encontrar o caminho, porque não tem receita mágica, né? Não tem uma receita de certo ou errado. A gente vai fazendo as nossas escolhas de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o que a gente pode bancar naquele momento. Às vezes, o que é bom pra você, que funciona pra você, não funciona pra mim. E é isso, é o que eu posso fazer nesse momento, sabe? Ficar em paz com isso, não se comparar. Acho que a comparação detona qualquer maternidade. E esse é um caminho que eu já percorri, né? É uma grama que eu já comi. E por isso que eu falo que é aí que eu me conecto com as mulheres, sabe? Então, acho que não se comparar, acho que é isso. Cada um tem a sua gestação. Sim, sua né? maternidade. Isso, viva a sua. É muito individual, muito. Pode até postar, mas é a sua realidade. Mostra a realidade mesmo, né? Não fica... só o glamour, né? Isso, maquiando, não. Não é verdade? Lu, obrigada! Ai, meu bem, que delícia, adorei, adorei. Que ótimo. Dava pra ficar falando mais um monte. É bom, né? É. Bom demais conversar, ainda mais um assunto tão bom. Quero te dar um presente. Gente, que amor! Pode, Paty! Um presente nosso com todo carinho. Por você ter vindo aqui, bater esse papo legal com a gente, tomar o seu café lembrando da gente. Sim, amanhã eu vou tomar. Na hora que a gente estiver lá no topo, falar, eu já fui lá no Pode Paty. Uma das primeiras. Nossa, muito que obrigada. Assim seja. Amém. Obrigada mesmo. Eu que te desejo muito sucesso na sua profissão. Na empresa, para quem, vou falar para você, para quem não conhece a Lu, tem uma empresa chamada Mami Baby. Olha aí no Instagram, a Gil vai colocar aqui para vocês o link. Entra lá no Instagram, começa a seguir a Lu. E precisou de ajuda, né, Lu? Chama a Lu. Conta comigo. Muito obrigada, viu? Fiquei muito agradeço, feliz. Meu bem. Mamães, tem uma maternidade linda. Só depende de você, vai lá. Não fica romantizando também, não. Viu? Próximo Pode Paty, eu espero você, hein? Um beijo. Tchau!